quando as crianças saem, né? Se você tem alguma dúvida em relação ao Veredas, chamado A Pergunta, né, que é ministrado para adolescentes e jovens, você pode perguntar para o Gabriel, né? Gabriel, onde está você, Gabriel? Está ali o Gabriel. Você pode perguntar para o Yuri, né? Yuri sabe muito, o Rafael, né? O Eliedson também, eles sabem muito sobre veredas, eles só não tiverem a coragem de chegar aqui à frente, né? Mas agora, se você precisar de alguma informação, é só falar com eles ali, estão dispostos a explicar qualquer coisa sobre o veredas. Muito bem. Eu vou contar um pouquinho de um fato do Egito, e aí eu quero que você fale se é justo ou não é. José administrando o Egito, um tempo de fartura, de abundância, 7 anos, grandes depósitos foram construídos, armazenagem de uma série de coisas, de alimentos principalmente, e o povo dando uma parte daquilo que estavam colhendo para esses depósitos. E nessa administração de José, ele então decidiu, depois desse período dos bons anos de fartura, vender o cereal de acordo com a necessidade. E ele começa a venda por causa da fome, o povo vem comprar, e com o passar do tempo o dinheiro acaba. Não tem mais nada, nenhum dinheiro. E aí eles dão em troca de alimento seus animais. Mas é interessante que eles dão os animais, mas não precisam entregá-los. E depois eles dão as suas terras. Dão as terras, mas ficam com as terras. Legal, né? Dá, mas fica. E passou o tempo da fome, e o pessoal não tinha cereal para plantar, né? Fazer uma nova safra. José então faz um decreto dizendo que todas as pessoas que tinham terras podiam cultivá-las. E José ainda deu a semente para que pudessem plantar. Você acha isso justo? Até então está ótimo, não está? Mas precisavam entregar 20% do total, novamente ao governo do Egito. Então você pode imaginar, você passa por um período de crise, você entrega tudo, mas depois você pode fazer uso disso. Você faz uso disso e ainda recebe semente para plantar. E depois você só precisa devolver 20% de tudo aquilo. E você consegue continuar a sua vida. Você acha isso justo? Já imaginou alguém arrendar uma área nesses moldes para você? Você pega lá X mil hectares, você só precisa plantar. O dono das áreas te dá inclusive os insumos para plantar. Te dá semente, te dá tudo. Você só tem o trabalho para plantar e entrega só 20%. Não é bacana isso? Não é legal isso? Eu quero que você lembre desses dados aí do Egito, porque talvez eles possam de alguma forma nos ajudar depois na reflexão. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós queremos falar sobre aquilo que é de fato o centro da vida, a essência, qual é o âmago da vida do ser humano. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, começando no versículo 8 até o versículo 16, um pouco da história de Abraão. E novamente queremos entender alguns princípios que moviam esse homem, né? Quais eram as verdades que eram o norte para a vida desse homem. Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu, saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos.
Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram todos os descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Um texto aqui que mistura um pouquinho com a poesia, um pouco com profecia, que nos fazem entender assim o básico daquilo que era a vida de Abraão e outros heróis da fé. Saiu do meio da parentela para um lugar novo. Por quê? Porque não estava fixo, não estava amarrado a um lugar, a uma cidade, a uma região. Viveu como estrangeiro. Por quê? Porque sabia que não ia ficar para sempre. Ele morou em tendas, e é interessante que alguns até falam sobre essa dinâmica da vida de Abraão, vivendo em tendas, dormindo em tendas, mas construindo altares de pedra. Aquilo que era mais importante para ele era o altar, e não a habitação, o lugar onde ele estava. Ele morou em tendas com a facilidade de se locomover de uma região para outra. Ele confiou na promessa, mesmo não tendo nenhuma evidência de que aquilo lá se concretizaria na vida dele, mas ele cria na promessa. E ele estava, como ele mesmo entendeu, ele estava de passagem. E o texto fala aqui com toda naturalidade, eles estavam de passagem por esse mundo. Entenderam que não iam ficar por muito tempo, mas por um período de tempo apenas. E no final o texto nos diz o seguinte: Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou a cidade para eles. Deus não se envergonha de ser reconhecido como o Deus desse homem, que andou não como um andarilho, porque ele tinha muitas posses, mas como um nômade, de uma região a outra, construindo sim o seu capital, mas não fixo a um lugar, a uma cidade, a parentela, tendo essa mobilidade de andar por aí. Enquanto cumpria o seu propósito, ele podia mudar de região a região, porque ele tinha assim um objetivo maior. E a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: o que movia esse homem? O que de fato era o centro da vida desse homem? O que era o mais importante para ele? Era o gado? Era o fato de ter um filho? Ser chamado de um homem de fé? O que era o mais importante na vida desse homem? Quando você analisa, quando você observa um pouquinho o comportamento dele, de caminhar de região a região, de lugar a lugar, e não estar amarrado a um lugar, a um canto, a um oásis, a uma pastagem, ou um lugar talvez rico em pedras preciosas, mas caminhando pela vida. Qual era o centro da vida desse homem? O que era o mais importante para a vida dele? E como nós já vimos um tempo atrás, quando Deus então o desafiou a colocar como sacrifício o próprio filho, ele foi obediente. O que movia esse homem? Quais eram os valores desse homem, os princípios de vida, o alvo, a meta, o objetivo, o propósito, enfim, como você queira colocar, o que ele almejava de fato? Qual era a missão de vida que Abraão tinha? Muitas vezes isso não fica claro para a gente, porque a tendência nossa é olhar para a riqueza dele, quantidade de servos na casa dele,
talvez na ênfase, ou super ênfase que ele dava à vida do filho, e a gente não consegue entender por que Abraão viveu dessa forma. E aí fica difícil também aprender com Abraão a viver uma vida que de fato agrada a Deus. E nós precisamos ter o nosso ponto de partida para fazer a nossa reflexão e compreender aonde e como a nossa vida começa. Ou talvez não aonde ela começa, mas qual é a questão, o momento, a situação crucial da nossa vida. Não no geral, mas aquilo que é de fato o mais importante da nossa vida. E eu separei alguns textos que eu gostaria de ler. Texto de 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los. Não foi uma coisa que perde o seu valor, como ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Aí a Bíblia começa a falar de algo que muitas vezes nós não compreendemos. Eu fui comprado, um preço foi pago pela minha vida. Como assim? E não é algo como ouro e prata. Sim, daí nós temos uma frase pronta: Jesus morreu pelos seus pecados. Mas o que significa isso? Qual é o valor disso? Que pecado? Quais pecados? Aqueles que confessei, aqueles que não confessei. Ele morreu por mim. E aquilo lá se torna uma frase poética para nós. E não há compreensão, não há entendimento que de fato é. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Que dívida? Eu não faço dívidas. Tem uma dívida para com Deus? Não, tem uma dívida com o diabo. Com quem tem dívidas? E eu fico confuso em relação a isso. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Sim, mas o que significa isso? Ele morreu por mim, sim, é romântico e poético, mas o que significa uma conta paga, uma dívida paga, uma dívida impagável, para mim impagável, ele pagou. Qual o significado disso? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, vocês não pertencem, olha só, vocês não pertencem a vocês mesmos. Mas como assim? Eu não mando mais a minha vida? Mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço, portanto usem o seu corpo para a glória dEle. Eu não pertenço a mim, como não? Aí a gente começa a cantar, a gente vai falando e meditando e orando. A gente fala, não, eu vou entregar uma parte para Deus, e mais uma partezinha, e de repente eu percebo que eu nem tenho nada para entregar, que eu não pertenço a mim mesmo, que na verdade um certo preço foi pago, eu fui comprado, e eu não tenho o que dar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Como falei, são uma série de contextos, eu poderia listar mais muitos textos na sua Bíblia, você pode encontrar muitos textos que falam desse conceito, de que nós tínhamos uma dívida, algo impagável, e Jesus se ofereceu para pagar essa dívida, que nós estávamos vendidos ao império das trevas, e Ele nos resgatou do império das trevas, texto de Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas, que nós estávamos mortos, e que Ele nos vivificou. Do que Ele está falando? Como é que a gente consegue compreender um conceito teológico tão complexo? E como é que nós podemos traduzir esse conceito para a prática? José, no Egito, era administrador, cuidava de toda a administração, e lá tinha 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. O povo foi gastando,
gastando, e colocou tudo em jogo. Até eles se colocaram como escravos de Faraó. E José devolveu a vida a eles. A nossa vida tem um paralelo com esse exemplo. Nós andamos errantes por aí, cometemos dívidas, nos enrolamos no pecado, e talvez a gente não tenha nem assim consciência do que é pecado, mas o fato é que nós nos enrolamos no pecado. E para sair daquela situação, experimentar restauração, alguém precisava pagar um preço. E aí cada pessoa tem a liberdade de chegar diante de Deus e falar assim: eu entrego a minha vida ao Senhor, porque não tem outra maneira, não tem outra forma de você receber o perdão e a vida eterna sem se entregar completamente. Não existe a possibilidade de você entregar parte da sua vida para receber vida eterna. Não existe esse recurso. É porque você precisa pagar com tudo que você tem. Você precisa se render completamente. Na verdade, você não tem como pagar, mas Ele paga com a sua vida e você se entrega completamente. E nós temos encontrado alguns caminhos, eu falo nós, de modo genérico, temos encontrado alguns caminhos que nos possibilitam entregar um pouquinho para Deus e considerar isso uma entrega total. Eu dei uma oferta, eu dei um dízimo, mas é essa entrega que Deus espera da gente? E aí os textos vão repetindo, né, que nós estávamos mortos, nós estávamos destinados ao inferno, que nós estávamos no caminho da perdição, que nós éramos a ovelha perdida e Ele deixou as 99 e foi nos buscar. E por aí vai, a palavra de Deus vai tentando nos mostrar que de fato a nossa situação era uma situação miserável. E aí nós compreendemos que haveria a possibilidade de salvação, e nós decidimos entregar a nossa vida a Ele, porque Ele decidiu pagar o preço. E aí acontece o seguinte: você só entrega a sua vida se você quer. Mas isso, então vai ter as suas consequências. Se você decide não entregar sua vida a Deus, você não precisa fazê-lo, você não é obrigado, forçado. Mas se você não se entregar, também não recebe dele, é verdade. E a gente precisa entender também algo que eu não coloquei nos textos aqui, mas que é importante frisar, que se nós não entregamos a nossa vida a Deus, nós já a entregamos para alguém outro, que é o inimigo das nossas almas. Nós já entregamos, nós já estamos rendidos a alguém que nos manipula, que vai articulando, vai mexendo, manipulando nossa vida, e a gente nem percebe que ele está de fato conduzindo a gente à perdição. A gente não tem essa percepção, porque a gente anda no engano. Fato é que todo aquele que se entrega completamente, ele recebe vida eterna, porque o preço foi pago, mas você precisa dar o seu passo para receber essa vida. 3 verdades nós precisamos conhecer para compreender de fato o que é o centro da vida, o que é de fato o centro de tudo aquilo que tem a ver com vida. O centro não é você, isso eu já sei, você talvez não saiba disso ainda, mas não é você o centro do mundo, o centro da vida, o centro de todas as coisas. O que de fato é o centro? Obviamente tem tudo a ver com Deus, mas quais são então essas 3 verdades que eu preciso compreender, reconhecer, para que eu possa de fato viver uma vida centrada em Deus? Eu preciso entender de fato que sem Deus, eu estou sem recursos, eu não tenho nenhum recurso. Eu posso até me apoiar na minha esperteza, um pouco na minha sabedoria, um pouco na inteligência, na minha astúcia, naquilo que eu aprendi como estilo de vida, que eu sei como lidar com as diversas situações da vida.
Eu posso até procurar me iludir que eu ainda tenho muitos recursos, mas o fato é que nós não temos recursos, nós éramos sem recursos, nós não tínhamos saída para a nossa vida. Foi aí que Deus nos amou primeiro, como diz o texto de Romanos. Foi aí que Ele veio ao nosso encontro para estender a mão. Nós não tínhamos mais recursos. E se na sua mente você ainda acha, considera que você é, desculpa falar dessa forma, mas que você é o cara, que você tem tudo em você, você ainda está na ilusão. Isso não vai te levar longe. Nós estávamos falidos, nós estávamos mortos. Esse entendimento, essa compreensão faz toda a diferença na nossa vida. Na verdade é algo que nos últimos tempos você tem ocultado do Evangelho, e dito não é exatamente assim, e tem se buscado caminhos ou descaminhos para tentar driblar essa verdade crua e nua, que muitas vezes ofende o ser humano. Mas nós não temos recursos, nós dependemos exclusivamente de Deus para viver. Jesus pagou o preço da nossa morte, na verdade a morte dele em razão da nossa morte, nos dando vida. Ele nos perdoou, Ele nos restaurou, Ele nos abençoou, Ele nos deu vida e assim por diante. Foi Ele que deu. No Evangelho Jesus diz: vocês acham que vocês conseguem alongar a vida de vocês por um dia? E a gente podia até perguntar se alguém consegue prolongar sua vida em 1 hora. Há momentos, há situações em que nós percebemos que perdemos todo e qualquer controle. Há momentos em que nós notamos de fato que nós não temos recurso algum. Eu sei de vários de vocês que num certo momento clamaram a Deus, dizendo: Deus, é só o Senhor, eu não tenho saída, me salve, me tire daqui. E você sabe muito bem como foi, talvez aquela noite, aquela madrugada, aquele dia, em que você clamou por misericórdia a Deus, que você percebeu que não havia mais nenhum recurso para sair daquela situação. Nós precisamos entender que nós não temos recursos, que nós não podemos nos apoiar na própria inteligência, que nós não podemos encarar toda a eternidade no peito. Nós somos pessoas sem recursos e somos carentes de graça. Precisamos ser agraciados, precisamos receber algo sem merecer. Nós precisamos de presentes de Deus. Nós precisamos de um derramar da graça de Deus, para que possamos continuar a nossa vida. Segundo aspecto, segunda verdade que é importante compreender, é que tudo que temos nos foi emprestado. José, lá no Egito, na administração ele disse: então tudo bem, vocês podem plantar na ex-propriedade de vocês, que agora é do governo, e eu vou dar sementes, mas vocês precisarão demonstrar no final de cada safra que tudo aquilo não é de vocês, e vocês entregarão 20% daquilo que vocês têm como lucro do trabalho de vocês. Uma declaração de que eu sou dependente, tudo me foi emprestado, eu não tenho nada. Você não tem nada também. Até porque, aí eu volto ao texto que nós lemos de Hebreus, quando lá fala que Abraão vivia como alguém que estava de passagem por esse mundo, de passagem. Ele sabia que ele tinha um certo período de tempo para plantar, para colher, para criar o seu gado, e depois ele partiria desse mundo.
ele sairia desse mundo. E alguém outro ficaria com as suas posses, com seus pertences, alguém outro administraria aquilo que ele, aspas, conquistou. E depois esse outro ficaria responsável por um tempo, depois passaria para outra pessoa, e assim esse capital todo de Abraão ia passando de mão em mão, de geração em geração. Não era dele, emprestado. Os dias são emprestados. E aí, como já falei, quem esteve numa situação bem crítica sabe muito bem o que isso significa. Esses dias eu vi no Instagram de uma amiga nossa. Ela é médica e tem uma filha pequena, mas teve um câncer. E ela percebeu que a vida dela estava se findando. E na angústia, na aflição, foi clamando a Deus por misericórdia. E Deus a curou. E chegou o momento de voltar àquele mesmo hospital, aquele mesmo laboratório, aquela mesma clínica, para voltar a fazer os exames. E enquanto ela vai caminhando pelos corredores, ela relata sentimentos. E se por alguma razão houver um pequeno sinal de que eu não sou curado, que eu não fui curada, como é que eu vou lidar com isso? E ao mesmo tempo, enquanto ela caminhava pelos corredores, a mente dela voltou às lembranças daquele período de luta, de angústia e de dor. E ela escreveu um pequeno parágrafo, dizendo: a minha vida mudou, os meus valores mudaram, a minha compreensão da vida mudou. Eu olho com outros olhos o que está à minha volta. Eu mudei. Veja só, quem passa por situações difíceis sabe exatamente como é experimentar essa mudança. Compreender que tudo foi emprestado. Tudo foi emprestado. Você não pode agarrar a nada. E até se lê aí nos livros aí que tanto se vendem nos últimos tempos, que uma pessoa que é possessiva, uma pessoa que é egoísta, extremamente egoísta, uma pessoa que que busca apenas os próprios interesses, a prosperidade dela é muito reduzida. O tempo de prosperidade é muito curto. Ela pode até ter uma ascendência, mas isso não dura por muito tempo, porque há algumas características nela que atrapalham a boa gestão, a paz na gestão, a tranquilidade, a maturidade na gestão. E por isso ela vai tentando agarrar as coisas da vida e acaba perdendo. E aí Jesus diz: quem entrega aquilo que não pode conter, obviamente é mais sábio do que aquele que se agarra àquilo que no final vai perder, que vai escorrer pelas mãos. Esse princípio de que tudo nos é emprestado traz uma certa leveza à nossa administração, nossa gestão, nossa forma de viver. E ao mesmo tempo nos traz a compreensão de viver de uma maneira mais sábia. Tudo nos é emprestado e nós nos submetemos àquele que nos empresta tudo isso. Nós submetemos a nossa vontade àquele que é Senhor sobre tudo. A terceira verdade que nós precisamos compreender, que nossa vida é sustentada em amor. E que nós precisamos viver a nossa vida glorificando aquele que nos deu a vida. E entender também o propósito que Ele tem para nós, a missão de vida que Ele tem para nós. Expressar nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, ter um culto a esse
que nos emprestou os dias, a saúde, a inteligência, a sabedoria, aquele que nos emprestou tudo que temos, prestar um culto a Ele, dizer muito obrigado, porque eu recebi do Senhor, emprestado por esses anos, te agradeço por isso. Depois eu vou repassar a outras pessoas, eu posso expressar minha gratidão e me preparar para aquilo que virá, para a eternidade. Eu posso me preparar para aquilo que Deus ainda tem para a minha vida. 3 verdades que são determinantes para a nossa vida, e entender que nessa terceira verdade eu serei abençoado, por causa da minha postura, por causa da minha atitude. Conclusão: faça uma declaração de bens, dos teus, não dos meus. Faça uma declaração de bens. O que você tem? Você pode pegar o seu papel, um papel aí, uma caneta, um caderno, e anote tudo aquilo que você tem. Você começa pelas posses, casa, carro, e enfim, o que você tem. Vai enumerando, já pega lá logo o seu imposto de renda, lá tem algumas coisas já definidas, né? E depois você entra nos outros detalhes, amigos. Talvez reconhecimento, talvez sabedoria, a família, as pessoas que te apoiam, que te encorajam, as que te inspiram, os lugares que você pode visitar e curtir, e tantas outras coisas. Faça uma declaração de bens. O que você tem? E depois também faça uma declaração de propósito ou missão de vida. Por que você está aqui? E aí uma outra pergunta: Abraão, se Abraão fizesse uma declaração de bens, o que ele declararia? O que ele enumeraria? O que ele colocaria como bem maior? O mais importante, o mais significativo, o mais relevante. O que ele colocaria? Tudo nos é emprestado, porque um dia todos nós estávamos falidos, ou talvez estamos nesse processo de falência, que é o processo de reconhecer de fato que eu, com as minhas forças, eu não vou conquistar o que tem para conquistar, eu preciso sim de Deus. Eu estava falido. Pela graça de Deus, Ele me emprestou muitas coisas, que eu poderei usar, poderei trabalhar como mordomo com essas coisas, como administrador, e depois eu vou passar para os meus filhos, para alguém outro, não sei, mas eu tenho isso para administrar, e eu preciso viver a minha vida, de fato, reconhecendo aquele que me deu tudo isso, aquele que de fato se entregou por mim, aquele que pagou o preço do meu pecado, aquele que me deu vida, não só vida terrena, mas vida eterna, e viver de fato uma vida de adoração, de devoção a esse Deus. E aí eu não posso dizer que eu vou entregar a minha vida parcialmente a Ele, porque o parcial não existe. Existe para o nosso conceito, para o conceito de Deus não existe. Eu preciso me entregar completamente a Ele. E nessa declaração de bens, eu preciso fazer talvez logo abaixo uma declaração de doação, ou de devolução. Aquilo que eu achava que era meu, eu vou dizer, é teu, Senhor, a ti pertence, eu sou apenas administrador. É impressionante que quando nós praticamos isso, como traz uma leveza ao nosso coração, como tudo se torna tão mais simples. O peso da ganância, o peso de querer possuir algo, o peso do egoísmo muitas vezes nos adoece, nos machuca, nos destrói.
E quando nós abrimos mão desse conceito, porque nós nada temos, mas do conceito de que não é nosso, e compreendemos que somos apenas mordomos e devemos ser mordomos fiéis, isso traz uma leveza ao nosso coração. E essa compreensão nos vai levar a viver como Abraão, que tinha assim posses, aspas, que tinha assim lá a sua trajetória, mas ele vivia para um propósito maior. Uma cidade que já estava construída na eternidade, para não viver apenas aqui e agora, mas compreender o conceito daquilo que é eterno. Nós precisamos compreender o que significa quando Deus nos diz: eu comprei você. Nós precisamos compreender quando Ele diz: pois é, você não tinha recurso algum, mas eu agraciei a sua vida, eu abençoei a sua vida, e você é o que é por pura graça. Viva essa sua vida com alegria, mas entenda que tudo foi emprestado, que você não é dono de absolutamente nada. Seja um bom mordomo, seja um mordomo fiel, e você vai perceber como toda a sua forma de pensar muda. Eu vou citar só um exemplo dos dízimos, das ofertas, só como exemplo, não como ensinamento aqui. Mas você sabe quão difícil muitas vezes é depositar alguma coisinha, que às vezes não é nem 10% do lucro que a gente teve naquele mês ou naquele ano. E como muitas vezes uma luta intensa acontece no nosso coração, isso é uma evidência, é um sinal de que nós não nos entregamos completamente a Ele. Essa rendição, essa entrega completa, faz com que a gente veja as coisas de uma maneira totalmente diferente. E eu vou voltar àquela amiga nossa que teve o seu tempo de reflexão esses dias em relação à saúde, compreendendo que a saúde foi emprestada a ela por mais uns anos. Ela diz: agora eu sei que Deus tem uma missão de vida para mim. Não apenas atuar como médica, como profissional da saúde, mas eu sei que Deus tem uma missão maior para a minha vida. E eu quero viver isso intensamente. E a gente vai percebendo como ela viaja o Brasil para abençoar outras vidas, além de ter a sua profissão, além de ter o seu trabalho. Como as coisas mudam quando nós nos rendemos completamente a Deus, reconhecendo a nossa falência, sabendo que tudo nos foi emprestado e vivendo de fato glorificando aquele que nos sustenta, que tem nos sustentado no dia de hoje. Amém? Feche seus olhos. Mais uma vez, querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o centro da vida. Não somos nós, não são os nossos interesses, não são os nossos planos, não são os nossos projetos, mas é o Senhor, o centro de tudo, que sustenta tudo, que é o centro da vida, que deve ser o centro também da nossa vida. Obrigado porque nós temos recebido do Senhor graça sobre graça. Nós recebemos do Senhor bondade sobre bondade, misericórdia sobre misericórdia. Nós somos pessoas de sorte, nós somos pessoas bem-aventuradas, porque o Senhor colocou a mão poderosa sobre a nossa vida e nos abençoou de uma forma que a gente não sabe nem como explicar. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo perdão. Obrigado porque o Senhor comprou a nossa vida.
ela não pertence mais ao diabo, ela pertence ao Senhor. Que privilégio nosso. Pai, obrigado porque também nessa noite nós podemos fazer essa reflexão em relação à nossa vida, como temos vivido passo a passo. E Pai, nessa noite nós permitimos que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor fale conosco, que nos mostre se há algo que precisamos entregar completamente ao Senhor. Talvez, Pai querido, a nossa vida. Talvez precisamos dizer, sim, Senhor, eu tenho tantas e tantas vezes andado exatamente como eu queria, não tenho me importado, interessado pela Tua voz, pela Tua palavra, tenho dado de ombros e achado que a minha vontade é melhor que a Sua. Ó Pai, nos ajude a compreender a nossa real situação diante do Senhor. E Pai, se há necessidade de um posicionamento, nós queremos fazê-lo nessa noite. Pai, se preciso entregar algo ao Senhor, que eu tenho entendido que é meu, mas que na verdade apenas faz parte da administração da minha vida. Pai, eu quero entregar nessa noite. Eu quero dizer, Pai querido, que a minha vida te pertence. Eu quero dizer que tudo aquilo que eu tenho te pertence. Pai, me ajude a ser um bom mordomo, a ser um bom administrador. Me ajude a compreender que foi pago um alto preço pela minha vida. Ó Deus, derrame graça sobre esse lugar. Ajude cada pessoa aqui, Pai, a tomar a sua decisão. Em nome de Jesus. E que todo engano, Deus, toda perturbação, todas as mentiras de Satanás caiam por terra em nome de Jesus e saiam desse lugar. Para que a pura verdade do Senhor, a pura graça do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos cantar a última música. Eu sinto que eu preciso colocar um desafio. Precisamos colocar marcos na nossa vida. Abraão tinha lá sua tenda, morava em tendas. Ele saía de um lugar para o outro, e cada vez que ele chegava num novo lugar, ele construía um altar. E tinha lá o seu momento de entrega, seu momento de rendição, seu momento de adoração e de louvor. Não sei o que você está sentindo, mas que seja de acordo com a orientação do Espírito Santo. Se você quer colocar um marco na sua vida nessa noite, você pode chegar aqui à frente e declarar: Senhor Jesus, eu estou construindo um altar aqui, e eu quero declarar que tudo que sou, tudo que tenho, não me pertence. Eu apenas quero ser um administrador fiel. Eu apenas quero ser mordomo. Eu quero fazer a Tua vontade, estar atento à Tua direção sobre a minha vida. Amém? Podemos nos colocar em pé. Se você sente que você deve fazer isso nessa noite, tenha a liberdade de fazer. Dobro os joelhos e o coração, Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, dê-nos mãos limpas, um puro coração, não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração, não nos deixe cair em vaidade. Dobra os joelhos e o coração,
afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Salmo 37 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, Ele tudo fará. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós estamos seguros. Quando nós ficamos fora da mão de Deus, nós nos tornamos vulneráveis, suscetíveis. O inimigo nos rouba quando estamos fora da mão de Deus. O inimigo consegue alcançar vantagem sobre a nossa vida quando nós não nos entregamos completamente. Por mais que talvez haja uma luta no seu mundo interior em relação a essa entrega, saiba que o inimigo quer manter você cativo. Entenda que a completa rendição é o lugar mais agradável, mais gostoso da face da terra. A sua completa rendição vai ser o lugar mais feliz para você. Então, coloca a sua vida diante do Senhor agora. Você pode já orar a sua oração, você deve ter orado já durante o louvor. Faça uma declaração a Deus, dizendo: eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Ou talvez uma área específica que faltou entregar. Fale assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus de amor. Eu sei que o Senhor me ama profundamente. Eu entrego minha profissão, meus bens, minha honra, meu reconhecimento, minha sabedoria, minha família, tudo que eu tenho, tudo que está relacionado ao meu nome, eu entrego ao Senhor. E declaro que eu sou apenas administrador fiel, alguém que vai fazer a vontade de Deus. E saiba que como administrador você será poderosamente abençoado por Deus. Toda a insegurança Deus vai tirar da sua vida e
vai te dar estabilidade, convicção, a certeza, que vai te ajudar a prosperar. Quero convidar os demais da igreja a estender a mão sobre esses queridos aqui. Vamos abençoar a vida deles. Querido Deus, o Senhor conhece essas pessoas pelo nome, sabe o que se passa em cada uma delas. Elas confessaram que viveram em idolatria, que valorizaram algumas coisas mais do que o próprio Senhor. Elas confessaram seu pecado. Elas confessaram que precisaram entregar algo ao Senhor. E aqui estão pessoas preciosas que estão dizendo: sim, Senhor, aqui estou para entregar tudo que sou, tudo que tenho, para ser apenas mordomo. E Pai, nós sabemos que o Senhor olha com carinho, com amor a cada um deles. E o teu coração está feliz, está alegre, desejoso para abençoar essas vidas. E Pai, nós declaramos aqui na certeza da Tua palavra, de acordo com a promessa do Senhor, declaramos as mais ricas bênçãos sobre esses queridos. Que haja um abrir de portas sobre a vida delas, que haja prosperidade, que haja crescimento, que haja evolução, que haja satisfação, gratidão, que haja amor pelo Senhor, que haja alegria no Senhor, e que essa alegria seja a força de cada um. Que haja o derramar, Deus, da Tua presença e o selo do Espírito sobre cada um deles. E tudo aquilo que foi entregue ao Senhor seja abençoado pelo Senhor. E que toda maldição que talvez tenha alguma relação com essa falta de entrega seja quebrada em nome de Jesus, para que a prosperidade do Senhor se instale na vida de cada um deles. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus que abraça cada um deles e diz: filho amado, eu estarei contigo sempre. Eu envolverei os meus braços sobre a sua vida e te abençoarei, te multiplicarei. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus olhe com amor e bondade para cada situação, de uma forma especial para a sua vida, e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. A sua vida pertence ao Senhor Jesus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e Ele te abençoará. Creia nas promessas, creia no cuidado dEle, creia no carinho de Deus e viva a sua vida como um bom mordomo do Senhor. Deus abençoe a cada um, uma ótima semana a todos e viva de fato a sua vida da perspectiva correta.